Olá, tudo bom? Sou o professor Urani, conhecido Urani Cowboy, o cowboy da atualidade, diretamente do estúdio Gran Curso Online, o melhor curso preparatório do nosso país. E nós vamos trabalhar aqui com atualidades. E eu gosto de começar a nossa aula fazendo o seguinte, gente, perguntando o que pode cair numa prova de atualidades. Isso mesmo, porque a primeira coisa que tem que saber é o que pode cair na sua prova. Você tem que pegar o edital, ler o edital e você preparar o seu ambiente de estudo. Isso mesmo, porque você tem que estudar com qualidade, não adianta só quantidade, tem que ser qualidade no caso aí. Como eu sempre falo, é melhor você perder tempo afiando a faca e depois cortar direitinho, certinho, bonitinho, do que você ficar tentando cortar com a faca cega. É a mesma coisa, não adianta você só querer fazer o seguinte, vou estudar, sair desembestado, não adianta, tem que estudar com qualidade. Vamos falar de atualidades então. Já sei que você fez o quê? Organizou seu espaço, sentou, está bem acomodado, o seu ambiente de estudo está preparado para que você agora possa ter o quê? Qualidade. Então, bora começar. O que pode cair na prova de atualidades? Como é que vem no edital? No edital vem assim, ó, domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. Ou seja, nós temos aqui, gente, o edital. Às vezes pode vir também assim, ó, conhecimentos gerais. Tá certo? Domínio de tópicos do que, gente? Atuais do país. É assim, mas, ou seja, resumindo, tudo é a atualidade. E no que você viu no nosso edital, gente, o que pode ser atualidade? Tudo, porque o edital ele é bem assim, ó, domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, não é isso? Então é isso aqui, o edital está aqui, ó, domínio de tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, vírgula, tais como, ou seja, isso aqui é apenas exemplo do que pode cair. Pode cobrar sobre política, sobre economia, sobre sociedade, sobre educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia. Mas pode cobrar sobre outras coisas? Pode ou não pode, gente? Pode cobrar ainda sobre um monte de outras coisas. Isso aqui é só exemplo. Isso aqui é apenas o que, gente? Exemplo do que pode cair. Então vai cair tudo isso, mais o que? Suas vinculações históricas. Como eu sempre falo, não basta você só saber o que está acontecendo hoje. Tem que saber por que isso está acontecendo. Por exemplo, não basta apenas você saber que o EI, o Estado Islâmico, está fazendo o quê? Atuando no Iraque, na Síria, no Líbano. Tem que saber por que ele está atuando, como surgiu o EI. Aí não tem que voltar lá atrás, lá na questão de Iraque, de Saddam Hussein, para você entender o surgimento do EI. É isso. Meio ambiente. Não adianta apenas saber da COP20 que aconteceu em Lima, no Peru, e a COP21 que vai ser em Paris, na França. Não adianta saber disso. Tem que saber o quê? Como é que começou a história ambiental? Como é que começou lá atrás em Estocolmo, em 72? Economia. Não basta apenas falar que o Brasil tem recessão. Não basta apenas falar que o nosso PIB é um pibinho. Não basta apenas falar da crise na União Europeia. Tem que saber, gente, todos os seus, o quê? Seus conceitos básicos. O que é liberalismo, neoliberalismo, keynesianismo, tá certo? É isso. Nós temos que entender o quê, gente? Essa base histórica aqui no caso, tá? Então, a atualidade é tudo está acontecendo, mais o que, gente? Mais alguma coisa. E como estudar a atualidade? Tá certo? Como estudar? Eu sempre falo para o aluno, a primeira coisa que ele tem que perceber para poder estudar atualidades é o que, gente? É simplesmente assistir a aula. Você está aqui comigo e você vai fazer o quê? Assistir a aula. Por que isso? Porque aqui eu vou te dar exatamente aquilo que mais vem caindo em prova. Eu vou te passar a profundidade que aquilo é cobrado em prova, no caso aqui, não é isso? Porque se você for estudar sozinho, por exemplo, Oriente Médio, você vai fazer teste de doutorado, pós-doutorado, doutorado de novo, e você não vai exaurir o assunto. Então, eu vou passar, ó, normalmente cobra isso, isso, isso e isso. É assim. Então, a primeira coisa é o que, gente? É a aula aqui no caso, beleza?
Outra coisa que da atualidade é o quê? É assistir noticiários. Mas aqui eu vou te dar uma dica. Olha só o que eu vou falar para você. Tá certo? Assistir noticiários, tá? Você tem que saber escolher. Eu sempre falo, TV fechada, Globo News, Band News, qualquer hora é hora. TV aberta, gente, não adianta que é jornais de meio-dia, nem de 8 horas da noite, seja jornal para qualquer um. Para você, o jornal mais bem elaborado é aquele próximo à meia-noite. Por quê? Normalmente é voltado para quem está chegando da faculdade, de um cursinho. Então, é um jornal que tem o quê? Um público específico. Mais ainda, para você estudar a atualidade, ouvir notícia, isso mesmo, rádio agora para você, tá? Esquece música, música não vai fazer você passar no concurso, é estudar o tempo inteiro. E estudar como, gente? Ouvindo notícia. Eu sempre recomendo o quê? CBN 95.3. Há quem prefira Band News. Eu, tô falando, meu gosto, CBN. Ah, professor, mas eu costumo ouvir, não gosto não. Vou falar para você. Ouvir CBN, tá? É igual crack. Se você experimentar uma vez, você não larga mais. Mas você tem que tragar a coisa, tem que sentir a coisa. Não basta só fazer o quê? Ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. Tem que prestar atenção. É como se estivesse ouvindo uma música, prestando atenção na letra da música e não só na melodia. Aí vai virar para você uma novela. Hoje eu sei um pouco de um capítulo, amanhã eu quero saber de novo, e o desenrolar desse capítulo aí. Então você acostume em ouvir rádio. Outra coisa é o que, gente? Ler jornais. Isso mesmo. Mas como eu sempre digo, gente, jornal, papel, tá, gente? Isso é coisa do passado, troglodita. Ambientalmente não é o que, gente? Não é sustentável. O que você vai fazer? Você vai abrir a internet todo dia e vai ver o que? Os principais portais, tá? Tem lá o G1, tem o Estadão, tem a Folha, o UOL, o Terra, o R7, o Correio Web. São N portais. Você vai escolher aquilo que mais lhe agrada. Eu gosto do que, gente? Do G1. Até porque eu acho que vem facilitado. Mas todos são bons, tá? E não adianta você querer ficar lendo todos, porque basicamente a notícia ela faz o quê? Se repete. Agora, você vai ler o portal, faz o seguinte, olha a dica que eu vou te dar. Vou dar exemplo do G1. Você faz o quê? Você vai no G1 e clica assim, por exemplo, EI, Estado Islâmico. Ah, o EI fez o quê? Propôs libertar o jornalista japonês, tá aí o jordaniano e um piloto jordaniano em troca da libertação de quem? De uma guerrilheira deles. Ok, você vai ler a notícia foi essa, mas você vai fazer o quê? Você vai bem assim embaixo, assim, ó, entenda o EI. Tá lá em vermelhinho, você clica ali para você entender a base histórica, ok? Então, essa é o quê? Mais uma forma de estudar a atualidade. A outra forma de estudar atualidades, tá certo? É fazer o quê? É isso mesmo, Facebook. Ah, professor, eu excluí meu Facebook, eu comecei a estudar, eu excluí. Não, você não vai fazer isso. Utiliza a tecnologia que você tem. O que você vai fazer? Você vai em atualidades, você vai lá no Face e vai fazer o quê, gente? E você vai adicionar Urani Atualidades. Aliás, não tem como adicionar mais, que minha página lotou, já fiz a segunda, já lotou novamente. Então você vai fazer o quê? Você vai curtir a minha página Urani Atualidades, tá certo? Você tem lá o Face Urani Atualidades e tem a página Urani. Você vai curtir nas duas localidades. Por que isso? Porque eu faço esse serviço para você. Eu, basicamente, todos os dias vejo as principais notícias e fico postando, fico compartilhando com você. Então, ou seja, você vai fazer isso. Em outras matérias, faz a mesma coisa. Adiciona os principais professores. Normalmente, a gente passa a fazer o quê? A postar coisa para facilitar a sua vida. Beleza? Ô, professor, gostei. Só tem um detalhe. Qual? Tá certo? Você está fazendo a aula hoje. E as outras atualidades que acontecer muito mais próximo da minha prova? Aí eu tenho a solução para isso. O quê? É o programa que eu tenho chamado Direto ao Ponto. Você conhece Direto ao Ponto? É o seguinte, é um programa que eu faço todo final de mês, no máximo no início do mês seguinte. É disponibilizado de graça para você no YouTube. Você vai lá e faz o quê? Você vai lá simplesmente, vai digitar bem assim no YouTube, ó. Direto ao Ponto Urani. E na frente você coloca o quê? O mês que você deseja. O que acontece? Todo mês eu faço um resumo das atualidades. Então você vai ver isso. E tem ajudado muita gente. Por exemplo, para quem fez prova e caiu na redação sobre a Ucrânia, vai lá no Direto ao Ponto de março de 2014, tem toda a historinha da Ucrânia. Para quem fez prova da Polícia Federal e cobrou na redação, tá? O Estado Islâmico, 11 de setembro, você vai lá no Direto ao Ponto de junho e julho de 2014, você acha tudo isso. Então, já sabe,
Direto ao ponto, no caso aqui, beleza? Então, como estudar a atualidade? A nossa aula e mais todas essas orientações. Gente, mas como serão nossas aulas? Como serão nossas aulas? As nossas aulas serão baseadas em quê, gente? Em aulas teóricas e exercícios. Vou fazer o quê? Desenvolver sempre conceitos aqui e depois vamos resolver exercícios para ver como é que essas questões caem em prova. Normalmente, os meus exercícios, 90 e tantos %, são de questões que caíram em prova aqui, tá certo? Ah, professor, mas a minha prova é de uma única alternativa correta ou a única alternativa errada e você faz os exercícios em que é certo ou errado. Sabe por que isso? É porque eu gosto de analisar cada item. Se você sabe a resposta, não importa como te perguntam, você vai conseguir responder no caso aí, beleza? Então nós falamos o que, gente? Das nossas aulas, da nossa atualidade, não é isso? O que eu vou falar para você agora? Relaxa, tá certo? Prepare-se aí, concentrado, relaxado onde você está, concentrado na aula e nós vamos começar o nosso assunto, ok? Então vamos embora começar a nossa brincadeira agora. Voltamos, não falei para você que era rápido. No bloco anterior, nós falamos de quê? De dívida interna. Você sabe que a nossa dívida interna hoje ultrapassa 2,3 trilhões de reais, não é isso? E que ela já foi o quê, gente? Já foi em torno de 60% do PIB e hoje em torno de 30% do PIB. Agora, o que ia ser dívida interna? Presta atenção comigo, olha só, gente. Você imagina que um estado é igual à sua casa. A sua casa é igual ao estado, é isso. O que acontece? Um estado ele tem gastos fixos. Com o quê, gente? Com funcionários, com empreiteiro e companhia. E ele arrecada impostos. Aonde essa arrecadação tem sempre que ser o quê? Maior do que os seus gastos. É isso. A arrecadação é igual a sua casa. Você tem seu salário, tem seus gastos. Esses gastos com água, telefone, tá certo? Com escola, com transporte, com alimentação. E você tem o seu salário. Você ganha 4 mil, você vai gastar o quê? 3.500. Você ganha 3, você gasta 2.800. Você ganha 2, você gasta 1.900. Você ganha 1.000, você gasta 950. Mas você sempre tem que fazer o quê? Ganhar mais do que você ganha. Gasta. É essa relação aqui. O estado a mesma coisa. Qual é o problema? É quando essa situação, por algum motivo, se inverte. Então, imagina a sua casa, você vai tudo muito tranquilo. Você ganha 4 e gasta 3,5. Aí acontece o quê? Simplesmente um mês você bate o carro. Tá certo? Quando você bate o carro, vai pegar dinheiro para arrumar. Vai pegar dinheiro para arrumar onde? Aí você vai pegar dinheiro emprestado aonde? No cheque especial, cartão de crédito. Qual é a sua ideia? É de você simplesmente, no mês seguinte, fazer um aperto, um arroxo, abrir mão de algumas coisas e fazer o quê? E pagar a sua dívida, não é isso? Mas vamos supor que no mês seguinte, o que acontece? Quando você vai tirar o carro da oficina, tá saindo, é assaltado, leva o seu carro. Você atravessa a rua correndo, é atropelado. Vai parar no hospital. Ou seja, como é que você consegue pagar a sua dívida? Uma coisa gerou o quê? Gerou para cima da outra. E vira uma bola de neve, não é isso? É dessa forma que acontece. O Estado é a mesma coisa. O Estado é tudo pagando lindo, maravilhoso. Aí acontece o quê, gente? Uma crise econômica mundial. E quando acontece a crise econômica mundial, jogou a economia lá embaixo, causou desemprego, arrecadou menos com impostos. E o que aconteceu? Agora não dá para pagar. Qual é a saída que se tem? No caso do Brasil, quando acontece isso, nós podemos fazer o quê? O Estado vai fazer o quê? Ele pode ir lá na Casa da Moeda e fabricar o quê? Fabricar dinheiro. Como eu queria ter uma maquinazinha dessa em casa, viu? Fabricar dinheiro, no caso aqui. Professor, calma lá. Se ele fabricar dinheiro, vai fazer o quê? Vai gerar o quê, gente? Inflação. E nós queremos inflação? Não. Então, gente, não vamos fabricar dinheiro, tá certo? Professor, mas para fabricar dinheiro tem que ter o quê? Tem que ter reserva. Não, já foi o tempo. Hoje, para você emitir mais nota ou menos nota, é o quê? Decisão política. Mas se você emite mais dinheiro, você faz o quê? Você simplesmente vai causar inflação. Por que causa inflação? Porque eu estou jogando mais moeda no mercado e não tenho produção de bens, serviços, mercadoria suficiente. Então, se eu tenho mais dinheiro e pouco produto, quem tem dinheiro vai querer comprar. Então, vai aumentar o preço, gera a inflação. Então, professor, qual é a saída que você tem? É pegar dinheiro emprestado com o FMI?
Calma. No caso do Brasil, nós temos uma outra solução antes ainda. Qual, gente? Nós podemos fazer o quê? Gerar título público. Isso mesmo. Vamos gerar título público, no caso. E o que vem a ser título público? Gente, título público é o seguinte, tá? É como se você estivesse pegando, o Estado estivesse pegando dinheiro com quem? Com o cheque especial, cartão de crédito. O Estado, ele não vai fazer isso. Ele vai lá, gera o quê, gente? Um título. Ele cria um título como se fosse uma promissória e fala para você, ó, eu vou te dar uma oportunidade de investir. Eu tô te oferecendo esse título que vale quanto? Que vale 10, tá certo? E eu prometo, você me paga 10 por esse título, e eu prometo te pagar em 5 anos 20 por esse título. Você faz as contas, faz o que, gente? Simplesmente você vai na calculadora e percebe que é um bom investimento. Tem o dinheiro parado, não vai precisar dele mesmo, você vai lá e compra esse título, tá? É igual você pegando dinheiro no cheque especial, é o Estado fazendo isso. Qual é a ideia do Estado? No mês seguinte eu faço um arroxo para economizar dinheiro e pagar quem? Esse título. No ano seguinte eu faço esse arroxo. Só que no mês seguinte vem o quê? Vem nova crise. E eu tenho que fazer o quê? Vender mais título. Vender mais título e mais título. Beleza, até aí tudo bem, tranquilo. Qual é o problema? É quando chega a hora de eu pagar esse título. Tá certo? Se eu tiver dinheiro, eu falo, ó, tá aqui o seu dinheiro e me dá o meu título, beleza. Mas normalmente o Estado tem dinheiro, gente? Não, não tem. Então ele vai chegar para você e falar assim, ó, eu não tenho dinheiro. Vamos negociar? Você fica com esse título mais 2 anos e eu te pago o quê? Te pago 28 nele? Se for legal para você, você aceita. E se não for, o que o Estado faz? Não tem problema, mão de vaca. Eu vou lá, vendo outro título por 30, prometo pagar 40 e faço o quê? Pego o dinheiro e te pago aqui. Rolei a dívida do mesmo jeito. E assim eu vou fazendo o quê, gente? Eu vou rolando a minha economia, no caso aqui, tá certo? Eu vou rolando a minha economia. E vou fazendo o quê, gente? Eu vou crescendo, e vou crescendo, e vou crescendo. Só que eu vou fazendo o quê? Eu vou vendendo cada vez mais. Qual é o problema? É quando eu chego a um ponto, tá? Que eu tô tão endividado, que ninguém mais faz o quê, gente? Acredita na minha capacidade de pagamento. O Brasil chegou a dever 65% do seu PIB, tá? Você vai negociar com um país que deve 65% do PIB? Quando chega a sua data, fala assim, ó, tá aqui seu título, me dá o meu dinheiro, tá? E o Estado vai falar, não tenho dinheiro. E o que você vai falar para o Estado, então? Uma coisa simples, tá? Estado, se você não tem dinheiro, eu não quero saber, eu quero meu título do mesmo jeito, tá certo? Eu quero meu título do mesmo jeito aqui. Tá? E o Estado faz o quê? Calma aí, mão de vaca. Vai oferecer título para alguém. Alguém compra título de um país quebrado? Ninguém. Então qual é a saída que o Estado tem? Hã? Qual é a saída que o Estado tem, gente? Ah, professor, FMI. Calma, calma, calma. No caso do Brasil, nós temos outra saída. Qual, gente? Fabricar dinheiro. Ah, professor, mas se fabricar dinheiro vai gerar inflação. O que foi que aconteceu no Brasil na década de 80? Se não foi exatamente isso? Tá certo? O Brasil endividado fez o quê? Fabricou dinheiro, tá certo? Gerou inflação. Lembra dos planos lá atrás? Tá certo? A questão, por exemplo, lá das fiscais de Sarney. Lembra dos planos Bresser, plano Verão, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, URV Real? Lembra disso? Gerou inflação, tá certo? E para controlar a inflação, vem todos esses planos. Para controlar a inflação, o Collor faz o quê, gente? Ele prende o dinheiro. E por que ele prende o dinheiro? Porque tirando o dinheiro de circulação, o que vai acontecer? Simplesmente você não tem razão de aumentar os preços. O Brasil conseguiu, com esses planos econômicos, com as duras penas da própria sociedade, fazer o quê, gente? Controlar essa inflação. E hoje nós estamos mais ou menos nessa estabilidade econômica. Ah, professor, para com isso, nós estamos com inflação de 6,5%. A nossa meta é 4,5%. Está todo mundo falando que está aumentando a inflação. Ah, é? Década de 80, nós chegamos a ter inflação de 90%, 86% ao mês. Hoje é 6,5% ao ano. Nós temos inflação ao ano de 2.000%. Então nós temos essa, o quê? Essa economia. Entenda o seguinte, hoje o Brasil investe muito em quê? Em questão social, tá certo? Nós temos aí, gente, o Bolsa Família, tá certo? Que agrega o quê? Agrega todos os outros benefícios, tá certo? Com cadastro único. Por que isso? Porque na década de 80 nós estamos quebrados. E quebrado você não consegue fazer social.
Na década de 90, a gente consegue fazer o que? Arrumar a economia. Com o quê? Com essa intervenção, tá certo? Com o colo prendendo o dinheiro, tá? Com os planos, com o plano real. Então, começa a arrumar a economia. Quando arruma a economia, até o ano 2000, que vai fazer o quê? Tá começando a sobrar dinheiro, então você pode começar a investir no social, no caso. Depois de investir no social, agora sim, eu posso vir com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para quê? Para então poder fazer o país crescer cada vez mais. Então, o sucesso de hoje, isso é o que, gente? Isso é um caminho. O problema é que a gente só lembra de quem faz o gol, a gente nunca lembra de quem deu o passe. Quem foi que fez o gol na vitória do Brasil sobre a Alemanha lá atrás, quando o Brasil foi campeão? Não é agora esse desastre do 7-1, não. Quem foi que fez o gol? Ronaldo Gorducho? Tá. E quem deu o passe? Rivaldo não. Rivaldo abriu a perna, a bola passou. Foi o Cleverson. Tá certo? Só que ninguém lembra de quem dá o passe, só lembra de quem coloca a bola lá dentro. É isso. Tá? É isso que acontece. Então, a mesma coisa. O que nós temos hoje foi um processo. Agora, quem está hoje, tá, ou quem vier pela frente, não pode deixar o que, gente? É estragar esse processo que fez o que? Doloroso de passagem, para chegar a termos o que nós temos hoje, no caso aqui. Beleza aí? Tranquilo? Entendeu a brincadeira? Ah, professor, estou entendendo a economia. Professor, mas eu estou uma dúvida. Qual? E por que houve a crise econômica de 98, 2008, 2009 nos Estados Unidos? O que levou àquela crise? E a crise na União Europeia? Por que a crise nesses países da Europa? Ah, tá. Então bora falar dessas crises aqui. Vamos falar o seguinte, gente. Os Estados Unidos, ele está quebrado e não é de hoje, não. Ele está quebrado, é lá atrás. Vamos lembrar que ele vem quebrado, ele investiu muito quando ele fez o quê? Quando ele fez lá atrás para a mudança do padrão ouro para o padrão dólar. Isso mesmo, tá certo? Vamos lembrar que ele faz o quê, gente? Ele vai reconstruir a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que ele se envolveu o quê, gente? Na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Vamos lembrar que ele vai se envolver com o quê, gente? Vai se envolver na corrida espacial. A União Soviética mandou homem o quê, gente? Ao espaço. Estados Unidos mandou homem o quê, gente? À Lua. Vai se envolver o quê? Em várias guerras, não é isso? Vai envolver na Guerra do Iraque, Guerra do Golfo I, Guerra do Golfo II e assim vai indo. Vai fazer o quê, gente? Vai a caçada Bin Laden. Vai ter o quê? O furacão Katrina, tá certo? Vai ter o quê, gente? Você vai ter toda essa crise aí. Além disso, você não pode esquecer o seguinte, hoje, tá certo? É mais barato você montar uma empresa e pagar a mão de obra onde, gente? Nos Estados Unidos ou na China? Nos Estados Unidos ou na China, gente? Na China. Nos Estados Unidos ou na Índia? Na Índia. Nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo? Em qualquer parte do mundo. Ou seja, simplesmente, gente, o que acontece? O emprego vai sumindo. E aí, como é que se paga tudo isso? Como é que se paga tudo isso? Não se paga. Essa é a verdade. Então, a crise dos Estados Unidos, ela vem o que? Lá atrás. Ah, professor, mas a crise dos Estados Unidos não foi a questão lá das imobiliárias? A imobiliária foi o quê? Foi só o topo. Ela como ficou o quê? Como chavão. É igual no Brasil. Quando o Collor abriu o Brasil para os importados, você fala o quê? Que ele abriu para carros. Não foi só carro, foi geral. Mas ficou o quê? O famoso carros, né? Que o brasileiro era aficionado com carro, que nossos carros eram umas carroças. Não era isso? Então, o que acontece? Simplesmente nos Estados Unidos, olha o que aconteceu. Os Estados Unidos estava quebrado. E se tem uma coisa que move a economia dos Estados Unidos, gente, é o quê? É fabricar e vender casinhas. Nos Estados Unidos, o crédito é muito fácil, tá certo? O crédito é muito fácil. Que lá não tem essa questão, aliás, no mundo inteiro não tem questão de você comprar parcelado, tá certo? Carnezinho de Casas Bahia, não tem isso. Lá você vai fazer um cartão de crédito. Então as pessoas têm 20, 30 cartões de crédito. Então você imagina a seguinte situação, tá certo? A pessoa vai fazer o quê? Vai comprar uma casa. E quem vai financiar a casa? O banco. Isso, quem vai financiar a casa vai ser quem, gente? O banco. Mas quando você vai pegar dinheiro emprestado no banco, o que acontece, gente? Vai acontecer o seguinte, o banco vai te emprestar dinheiro, mas vai pegar o que de garantia, gente? A sua própria casa. Mas imagina o seguinte, você vai pegar dinheiro, vai comprar sua casa, mas você tem que reformar. Ah, rapaz, eu preciso de dinheiro. O que você faz? Você fala que a sua casa que vale 500, você fala que vale quanto? Que vale 1.000. Tá certo? Você paga quem, gente? Paga uma gorjetinha para quem está fiscalizando ali. O que acontece? O banco te empresta, porque ele tem interesse em emprestar. Ele pega a sua casa como garantia e faz o que com a sua casa, gente? Simplesmente vende títulos da sua casa para várias pessoas. Então ele vende títulos da garantia, o que é a sua própria casa.
Qual é o problema, turma? O problema é que você faz o quê? Você agora está desempregado. O problema é que você vai acumulando uma dívida em cima da outra. E quando você acumula dívida, o que acontece? Você não vai pagar o quê? A sua casa. E quando você não vai pagar a sua casa, o que o banco faz? Ele corre para recuperar. Você não vou pagar o que eu já, não vou perder o que eu já paguei. Você anuncia sua casa para vender. Mas quando todo mundo anuncia sua casa para vender, o que acontece com o preço? O preço vai lá embaixo. E quando o preço vai lá embaixo, o que ocorre? Simplesmente, faz o que, gente? Vai cair abaixo do valor de mercado. E vai cair não abaixo de quê, gente? Dos R$1.000 que você diz para o banco. Ela vai cair abaixo de quê? Dos R$500 que era o valor dela. Então ela vai fazer o quê? Vai lá para baixo. O que acontece? Sua casa que valia 500, que você disse que garantiu, deu como garantia de 1.000, ela vale 200. O que você vai fazer então? Banco, toma que o prejuízo é teu. Toma que a casa é tua. Qual é o problema do banco? O banco ele está recebendo, não é dinheiro, está recebendo um imóvel que vale 200, pagando uma dívida de quanto? De 1.000. E qual é o problema, gente? Ainda vai recebendo um imóvel. Vai tentar vender, alguém vai comprar? Não, ninguém vai comprar. Então o que acontece? O banco quebra. O banco quebra. Quando o banco quebra, como é que o banco paga para os investidores? Não paga. Vai dar o quê, gente? Vai dar as casinhas como garantia. Cada um vai receber o quê? Um pedaço de casinha. Era por isso que nos Estados Unidos, na época, aparecia o quê? Aquelas casas imensas, maravilhosas, sendo vendido o quê? Por $1. $1, na verdade, gente, não era o valor da casa. Era o valor do quê? Do ágio para você continuar pagando essa prestação aqui. Referente aqui a 1.000. Alguém vai comprar? Ninguém compra. É aqui que os bancos quebram. E esse banco, para não quebrar, ou seja, para tentar evitar, o governo dos Estados Unidos faz o quê? Faz uma medida keynesianista. Ele é neoliberal, mas faz uma medida keynesianista. Que medida é essa? É fazer o quê? Injetar dinheiro nos bancos. Gente, não adianta. Vamos lembrar que o Lehman Brothers fez o quê? Ele quebrou. Não adiantou. Então ele tenta fazer o quê, gente? Essa medida aqui, tá certo? E aí essa crise vai fazer o quê? Vai atingir o mundo inteiro, tá certo? Atingir o mundo inteiro. Por quê? Porque a economia, gente, ela tá o quê? Globalizada. Ela tá o quê, gente? Internacionalizada, tá certo? Ela tá o quê? Interdependente, no caso, não é isso? Então é por isso. E onde é que vai afetar principalmente? Vai afetar principalmente no Japão. E por que vai afetar no Japão, gente? Por uma coisa básica. O Japão, ele vende o quê? Tecnologia. E em crise econômica, você vai trocar seu celular? Em crise econômica, você vai trocar seu carro Honda? Você vai trocar o quê, gente? Sua televisão? Você vai trocar? Não vai. Então o que acontece? Você vai quebrar, tá certo? É isso. Os países que vivem de turismo, vai lá embaixo. Olha a Grécia. Por quê? Em crise que não vai viajar? Não vai. Então você vai ter essa crise se alastrando. Professor, e por que no Brasil essa crise chegou tão fraquinha? Porque ela chegou, tá? Mas dito, na época, o Lula falou que ela chegou uma marolinha. Por que no Brasil ela chegou fraquinha? Por uma coisa básica. Olha só, gente, alguns dados levam a mostrar isso. Primeiro que o Brasil, ele continuou o quê? A exportar. Mas exportar para quem, gente? Para a China, que independente de quê, gente? Independente da crise econômica, ela continuava o quê? Ela continuava a crescer, no caso aqui, não é isso? Outra coisa que fez com que o Brasil não entrasse em crise, como outros países, o que, gente? Foi que nós exportamos tecnologia? Sim, mas nós exportamos principalmente o que, gente? Commodities. Professor, eu tenho uma dúvida, o que são commodities? Commodities são produtos, gente, que tem uma determinada padronização para ser colocado em bolsa de valores. Quando você compra soja na bolsa de valores, não importa se essa soja foi produzida no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso ou Roraima. Não importa, tá certo? Ela vai ter a mesma qualidade. Esse produto primário, que tem a mesma qualidade, essa padronização é chamada de commodities aí, seja agricultura, seja extrativismo, seja minério de ferro e assim vai indo, tá certo? O Brasil, ele exporta o quê? Produtos agrários, ele exporta commodities. E aí vamos lembrar o seguinte, gente, comida, o mundo tem que comprar? Tem. Então o que acontece? Isso ajudou a manter o que? A nossa balança comercial. Nós fizemos o quê? Nós tivemos ainda a intervenção do governo. Nós tivemos o quê, gente? A intervenção do governo, reduzindo o quê? Reduzindo o IPI, tá certo? Imposto sobre produtos industrializados. Ah, professor, eu não gostei disso, reduzindo o IPI de carros.
calma. Ele reduziu o IPI de carro não foi só para salvar a indústria automobilística. Vamos pensar lá atrás, Getúlio Vargas lá atrás, quando ele entrou para fazer o quê, gente? Para acabar com a política de café com leite. Ironicamente, teve a crise do café. Ironicamente, os cafeicultores estavam quebrados. Ironicamente, Getúlio Vargas salvou os cafeicultores, comprando café. Até para fazer o quê? Para queimar café, jogar café ao mar, enterrar café. Não foi isso? Ah, por que isso? Porque ele queria salvar os cafeicultores? Não. Faz alusão do café com o IPI dos carros aqui. Por quê, gente? Porque se ele não salva os cafeicultores, o que aconteceria com quem planta o café? Hã? O que aconteceria com quem faz o quê, gente? Com quem colhe o café? O que aconteceria com quem seca o café? O que aconteceria com quem torra o café? Com quem moe o café? Com quem transporta o café? Com quem faz o café? Com quem vende o café e com quem toma o café? Quem toma o café vai ficar com dor de cabeça. E essa restante da galera aqui vai ficar desempregado. Desempregado, eles não compram. Se não compra, outro setor vai quebrar. E se outro setor está quebrando, vai gerar outra quebradeira. Ou seja, quando ele salvou o café lá atrás, ele estava salvando toda uma economia. Então, quando se reduz o IPI dos carros, não é só do carro, é de que de toda a economia que está salvando. Foi de quê? Foi da chamada linha branca. O que é a linha branca, gente? São os eletrodomésticos, é aquilo que eu chamo de que de lista de casamento, não é isso? Tá, micro-ondas, geladeira, ar-condicionado, liquidificador, é isso. Ele vai retirar o IPI, vai reduzir o IPI de quem? Do material de construção, porque assim você vai construir. Vai fazer mais ainda, vai levar o PAC, porque o PAC vai fazer o quê? Vai gerar emprego, no caso. Então você teve o quê? Teve todas essas ações do Estado, para quê, gente? Para conseguir controlar a economia. Tá certo? E falando ter o quê? Economia funcionando. Outra coisa que fez o quê, gente? Que fez com que o Brasil, contribuiu com o Brasil não entrasse na crise como outros países. Foi o quê, gente? Pasme, parece mentira falar isso, mas é verdade. Foi a nossa desigualdade social. Tá certo? Foi a nossa desigualdade social, no caso aqui, tá certo? Por que isso? Porque nós temos hoje 1/3 da nossa população. Gente, é 33% da nossa população que faz o quê, gente? Que vive na linha de pobreza ou abaixo dela. Mais à frente eu vou explicar esse conceito para você. E simplesmente essa população é beneficiada de algum programa assistencial. Que eles recebem não é a cesta, é o dinheiro. Com o dinheiro eles vão comprar na loja da esquina. A loja da esquina vendendo faz o quê, gente? Compra do supermercado, que vai fazer o quê? Comprar da atacadista, que vai fazer o quê? Comprar da indústria, que vai comprar de quem? Da fábrica. Ou seja, que vai contratar ou demitir? Contratar. Se no mínimo não demite. Então você está girando essa economia. Então isso aí fez com que o Brasil fizesse o quê, gente? Não ficasse na crise como os demais países aí. Beleza aí? Entendeu o porquê que outros países entraram na crise e o Brasil conseguiu controlar? Não é que ele não entrou, ele entrou também, mas ele não foi tão afetado quanto os outros no caso. Professor, beleza, entendi tudo isso até agora, mas eu tenho uma dúvida. Professor, e a crise na Europa? A crise na Europa é em decorrência da crise dos Estados Unidos? Ou foi outra coisa? A crise na Europa, eu falo já para você. E já adianto que a crise na Europa, ela é em relação à dívida pública. Mas isso eu falo já. Vamos afiar a faca? Rapidinho, a gente volta.